Mas Lilian, muitos desses pacientes que te procuram, a maioria já são sêniores, né? Pessoal da terceira idade, e com lapsos de memória. Então, essa entrevista que você faz, ela não é 100% que você vai conseguir coletar esses dados. A família não é importante nisso aí? Exatamente. Assim como eu tinha falado que é interessante, é importante a conversa entre os profissionais que vão estar envolvidos, né, nessa investigação diagnóstica, também é bastante importante, é fundamental a entrevista com o familiar. Sempre faz parte do exame neuropsicológico em algum momento né, desses encontros, porque normalmente ele não é feito de uma vez só, né, em um único encontro, em um primeiro encontro. Então, nessas etapas da avaliação, em algum momento é importante a conversa com o familiar. E essa investigação, às vezes, pode levar mais tempo do que o período, por exemplo, de aplicação de instrumentos, né? A parte da entrevista, esse fator informação que é coletado, que a gente vai acessar através da família ou do próprio cuidador do idoso, dependendo do caso, é fundamental para que a gente consiga compreender o todo, né, e complementar de maneira mais eficaz essa hipótese diagnóstica. Essas alterações que os pacientes apresentam na área cognitiva, nós temos um percentual que é por má formação, outro percentual são por traumatismos, alguém que teve um acidente de carro, teve um traumatismo crânioencefálico, outras por alterações genéticas. E eu acredito que a maioria seja senil, né, por doenças que agora cada vez aparecem mais. Tu tem um percentual mais ou menos como isso está sendo, como isso aparece na neuropsicologia? Como aparece... Em termos de percentual, o que seria, como eu te falei, eu acredito que seja mais na senilidade, né? Nos idosos é a grande maioria, né, do motivo que leva então à investigação, né, é alguma dificuldade cognitiva, em especial a memória. Claro que nem sempre a etiologia ou melhor, a causa da dificuldade vai ser exatamente a memória, muitas vezes é a atenção, porque sem atenção a gente não consegue ter uma boa memória. Não consegue, né? Armazenar. Exato. Então, e ainda assim, nós temos diferentes momentos da memória, né? A gente tem a aquisição, a gente tem o armazenamento e a gente tem a evocação. Então, nós temos diferentes tipos de memória, diferentes tipos de atenção e tudo isso tem que ser considerado e avaliado, né? Então, a memória é, sim, digamos assim, o mais frequente, né, que chega até a avaliação, a necessidade de uma avaliação. Mas muitas vezes a gente tem, por exemplo, não só no idoso, né, mas então no adolescente, no jovem, no adulto, dificuldade de atenção, por exemplo, né, pessoas que têm dificuldade de, por exemplo, passar num concurso, né? Ele tem dificuldade de aprender, de estudar, e às vezes essa dificuldade foi sendo levada de alguma maneira ao longo da vida, e em algum momento aquilo vai ser bastante disfuncional para esse paciente, ele vai procurar ajuda. Então nós temos dificuldade, e aí pode ser tanto da memória como da atenção, como eu tinha falado, ou de alguma outra função, né, mais específica. E nos adolescentes, nos jovens, uma das principais causas da necessidade de uma avaliação é o déficit de atenção, então o transtorno de déficit de atenção. A gente poderia, se fosse ver o principal, então, num percentual, né, maior de representatividade, assim seria a atenção do transtorno do déficit de atenção e a memória, no caso dos quadros demenciais, né? Quando o paciente chega ao consultório, e como eu te falei, né, seguidamente vem a queixa, doutor, eu ando meio esquecido. Bom, nós sabemos que problemas psicológicos e problemas do dia a dia afetam muito as pessoas nessa sociedade louca que nós vivemos, né? O que aparece para ti em termos de transtornos depressivos, pacientes com toque, problemas psiquiátricos que vão alterar a memória? Que instrumentos você utiliza para diferenciar alguém que é da área psiquiátrica e alguém que está com doença neurológica, né?
Os instrumentos, eles podem ser utilizados, na verdade nós temos instrumentos que vão avaliar mais o aspecto psicológico e psiquiátrico e os instrumentos que vão avaliar então o aspecto cognitivo, né? Na verdade, a avaliação, como o nome já diz, é neuropsicológica, então a gente vai investigar ou vai procurar investigar os aspectos psicológicos que poderão estar influenciando também nas dificuldades que o paciente vai apresentar. Mas muitas vezes nós temos as comorbidades. Então, muitas vezes nós temos um quadro inicial de demência, mas nós também temos uma depressão ou um histórico de depressão, né, ao longo da vida desse paciente. Uma coisa que me dificulta a todos nós, né, é quem chegou antes, Exato. o ovo ou a galinha, né? Porque é uma dificuldade impressionante, de né? todos nós. Às vezes, e agora? O paciente está depressivo porque começou num processo de esquecimento ou a depressão que está levando ao esquecimento? Exato. E aí, o que a gente costuma indicar ou sugerir, né, é que quando o aspecto psiquiátrico se sobressai, a gente consegue identificar, né, que isso é disfuncional, que os sintomas estão atrapalhando a vida e que estão presentes, né, esses sintomas psiquiátricos, nós indicamos um tratamento e aí, independentemente do quadro demencial existir ou não, que às vezes isso é, na maior parte, na grande maior parte das investigações, nós temos um processo diagnóstico de longo prazo, né, a médio ou longo prazo. Então, dificilmente numa primeira avaliação, nós já teremos certeza de que se trata de um quadro demencial, como, por exemplo, o Alzheimer, né, entre outras demências. Então, o que é interessante é que esse paciente possa fazer o tratamento, né, psiquiátrico, psicológico, né, se for o tratamento combinado, então a psicoterapia e o tratamento, até uma complementação com uma avaliação psiquiátrica, né, então o psiquiatra poder também entrar com uma avaliação para poder definir o tratamento e às vezes especificar mais esse diagnóstico. E tratando isso, normalmente esses sintomas melhorariam, sintomas de atenção e de memória, né? Permanecendo, apesar, né, ou mesmo com um tratamento, passamos então o tratamento da dificuldade cognitiva. Não sei se eu me fiz entender, não, mas, certamente. né? Então, o interessante é que se possa tratar as duas dificuldades, ou os dois aspectos, ou os dois diagnósticos, né? Mas principalmente tratando primeiro o quadro psiquiátrico, ao mesmo tempo que muitas vezes o neurologista ou o clínico que vai estar investigando já tem a hipótese e já vai provavelmente estar pensando em alguma hipótese de tratamento também. Tratar o aspecto psicológico ou psiquiátrico independentemente do neurológico é bastante importante para o sucesso do tratamento neurológico também. Bom, Lilian, nós vamos mudar um pouquinho. Você provocou ali na questão dos transtornos de atenção, né, da moçada. Então, você não faz só neuropsicologia, faz psicologia cognitivo-comportamental. Então, após esse breve intervalo, eu gostaria que você fizesse uma abordagem sobre esses adolescentes, já que estamos nos aproximando do famoso Enem, das provas do vestibular, da UFSM, que vai ter esse ano, da URGS e assim por diante.